Olá, aqui é a Lúcia Bandeira e nós vamos começar o vídeo de hoje com uma pergunta. Você sabe qual a importância da sua musculatura, ou seja, da sua massa magra na sua composição corporal? Engana-se quem acha que músculo é apenas para garantir a autoestima diante do espelho. Os músculos são importantíssimos para garantir a qualidade e a quantidade de vida, ou seja, a qualidade dos seus músculos garante uma melhor expectativa de vida. Vamos saber como? Em pessoas saudáveis, a diminuição da massa magra geralmente acontece após os 30 anos de idade, com perda de 1 a 2% ao ano. E essa diminuição da massa magra, essa perda da massa magra é chamada de sarcopenia. Em grego, sarco significa carne e penia significa pouco. Então, sarcopenia quer dizer pouco músculo, né? Pouca carne é pouco músculo, trazendo para a nossa linguagem. E sarcopenia é o tema que vamos conversar agora. A sarcopenia, ou seja, essa perda da massa muscular, é mais comum entre pessoas mais idosas. No entanto, cada vez mais jovens têm dado sinais de sarcopenia devido ao estilo de vida, com muito sedentarismo, baixa ingesta de proteína, ou seja, uma alimentação inadequada, e doenças crônicas. O diagnóstico ele é feito através de exames de imagem, de um escaneamento completo do corpo que vai determinar a perda da massa magra e através também de um exame clínico, onde o médico ele observa a marcha, a sentar, levantar, a mobilidade ao caminhar. Então, todos esses exames é que vai diagnosticar se a pessoa realmente está diante de um quadro de sarcopenia. E é muito comum essa perda da massa muscular ela ser ocupada por gordura. Então, muitas vezes essa sarcopenia ela começa a acontecer de forma gradativa e a pessoa nem vai percebendo se está havendo perda realmente de músculo, porque na balança não aparece que está perdendo peso. Por quê? Porque o músculo vai sendo substituído por gordura. E por isso que também os jovens sedentários eles estão começando precocemente este problema. É muito comum a gente ouvir que o idoso ele tem a osteoporose. Só que junto com essa osteoporose, que é a perda da massa óssea, vem também a perda da massa muscular. E aí o idoso, quando ele já não dá conta de abrir uma garrafa, ou ele não dá conta de caminhar sozinho, de levantar sozinho, então, muitas atividades do dia a dia, do cotidiano, ele já fica limitado. É o primeiro sinal, né, que o idoso começa a perder a sua autonomia. Agora, não vamos ficar tristes, porque tem solução. Se nós estamos sabendo que a sarcopenia já faz parte do envelhecimento do corpo humano, nós temos também como retardar esse envelhecimento. Nós temos como prevenir este problema. Então, agora chegou a hora da gente saber qual a solução para que a gente possa ter um envelhecimento mais saudável. Até porque estudos mostram que entre 20 anos e 80 anos, ou entre 30 anos e 90 anos, a nossa perda da nossa massa muscular acontece entre 40% e 50%. Então, nós temos que prevenir para que a gente não deixe que essa nossa massa magra desapareça, não é verdade? Então vamos conversar sobre esse tema, como fazer a prevenção para que a gente possa ter um envelhecimento mais saudável. Nós vimos que uma das causas, um dos fatores que provoca essa perda da massa muscular é o sedentarismo. Então a primeira providência que a gente tem que fazer é uma poupança de músculo, como nada de sedentarismo. Vários e vários estudos já nos mostraram que se você fizer nem que seja 10 minutos diário de uma atividade física, que é o mínimo diário, você já consegue um resultado a nível de musculatura. Mas o ideal seria 30 minutos diário. E não é começar
querendo ir para uma academia para fazer musculação, mas você coloca o seu corpo em ação. Principalmente agora que nós estamos passando por esta pandemia, onde nós estamos sendo obrigados a realizar o isolamento social, e nós estamos vendo muitos idosos acamados, sentados, sem fazer nem 10 minutos de uma caminhada, mesmo que seja dentro de casa, mas precisamos colocar os nossos idosos em atividade física. Foram feitos alguns estudos com idosos de 67 anos e com pessoas mais jovens, e aí eles colocaram o idoso 10 dias deitados, se levantando apenas para ir ao banheiro, e nesses 10 dias eles perderam 1,5 quilos de massa magra, enquanto que a pessoa mais jovem levou 21 dias inativo para perder 500 gramas de massa magra. Então o idoso já está saindo em desvantagem comparado à pessoa mais jovem, mas colocar o corpo em movimento é o primeiro passo para evitar essa perda de massa magra. Agora, se você realmente quer fazer um trabalho de prevenção e de ganho de massa, ou seja, fazer a poupança de músculo, você precisa aprender a fazer um trabalho também de força muscular. E essa força muscular, você pode até fazer exercício em casa mesmo, usando o peso do próprio corpo. O ideal é que você tenha uma orientação de um profissional, né, ligado à atividade física, um educador físico, mas na falta desse educador físico, uma caminhada, uma pequena corrida, já ajuda na própria respiração, você botar o seu corpo em movimento. Então o sedentarismo não combina com quem quer ter uma longevidade saudável. Nós já vimos isso em outros vídeos. Qual seria então o próximo ponto que nós devemos trabalhar para evitar a perda da massa muscular? A alimentação balanceada. E essa alimentação balanceada exige colocar a proteína em todas as refeições, do café da manhã ao lanche, ao almoço, jantar, você colocar os macro e os micronutrientes. Então, às vezes, quando a gente pensa em macronutriente, a gente só pensa no macronutriente carboidrato. O carboidrato, quando ele vem acompanhado de fibra, é um bom carboidrato, mas não é só carboidrato e fibra que vai garantir a saúde dos nossos músculos. Nós precisamos de proteína com alto valor biológico. O que quer dizer alto valor biológico? Que tenha todos os aminoácidos essenciais para realmente garantir essa nutrição completa. Então eu sempre coloco, não adianta só atividade física com uma nutrição inadequada, porque no lugar de você ganhar massa, você pode até ir buscar energia nos músculos e ainda perder mais músculo. Então a alimentação, ela precisa estar balanceada. E quem vem me acompanhando aqui nos vídeos sabe que eu sempre lembro que o corpo precisa estar hidratado. Porque se você não hidratar o seu corpo, ele também não tem como formar as fibras musculares, tá? E acompanhado dos macronutrientes, que existe uma gordura boa, uma proteína boa, um carboidrato completo, vem a fibra e os micronutrientes, que são as vitaminas e minerais. Por que que a gente precisa de vitaminas e minerais? Porque essas vitaminas e minerais, elas fazem a limpeza dos radicais livres na nossa corrente sanguínea. Quando a gente tira esses radicais livres, o que faz o nosso corpo a não sofrer um processo inflamatório? Porque a alimentação, ela nutre, mas ela também suja o nosso corpo. E quando ela deixa muitos radicais livres, esses radicais livres, eles agridem as nossas células. Então, se você coloca água, coloca vitamina, coloca minerais na sua alimentação, você retira esses agressores das nossas células. Então, um corpo inflamado é um corpo que não vai reagir bem, é um corpo que vai ter, infelizmente, problemas de doenças crônicas degenerativas. As doenças crônicas também são os principais fatores que vão fazer a gente ter a perda da massa muscular, como diabetes, né, que a gente vê câncer. Então, o nosso corpo precisa se manter saudável para que ele se mantenha ativo, para que ele não acumule gordura, porque a gordura ocupa o espaço dos músculos. Então, eu sempre falo aqui no nosso canal para os meus clientes que a balança não é importante, porque eu não sei se você está
perdendo músculo, ganhando gordura, ou perdendo músculo e achando que está perdendo gordura. Então, o que vale são as medidas, o que vale é o tono muscular. E quando você perde músculo, você perde energia, você perde força. Então, a nossa força vem dos nossos músculos, de um corpo bem nutrido. Outro fator que também vai influenciar para que a gente não perca essa massa magra chama-se estresse. Então, se você é uma pessoa que pode até fazer tudo direitinho, mas se estressa porque não está conseguindo chegar a tempo na academia, se estressa porque não está dando conta de uma programação que se fez, esse estresse, ele aumenta o seu cortisol. E aumentando o cortisol vai aumentar o acúmulo de gordura na região abdominal. Por isso que eu falo sempre, né? Vamos vigiar nossa barriga, nosso abdômen, porque se esse estresse, né, ele aumenta esse cortisol e vai aumentar essa gordura abdominal, nós vamos ter uma doença crônica. E com a doença crônica não tem como ganhar músculo. Vigie o seu sono. Dormir faz tanto bem quanto uma boa alimentação. Procure técnicas de relaxamento. Procure fazer um relaxamento para que o seu corpo possa assimilar bem a sua nutrição, para que você não produza hormônios que venham aumentar a quantidade de gordura do seu corpo. Então, não existe um só fator, existe um conjunto de fatores que eles vão influenciar para o nosso bem-estar, e se a gente consegue um estilo de vida mais saudável, com menos estresse, com tempo para o relaxamento, por sono, para alimentação e para atividade física, com certeza nosso estilo de vida vai garantir uma expectativa de vida com mais autonomia e mais saudável. E agora eu vou apresentar para você uma pesquisa que foi feita que me deixou muito animada, que é possível a gente envelhecer sem perder essa massa magra, essa massa muscular. Em 2011 foi feito um estudo onde foi fotografado os músculos de um triatleta de 40 anos, de um triatleta de 70 anos e de um sedentário de 74 anos. E a gente vai mostrar aqui para vocês as fotos, onde vocês vão identificar, né, que o que foi comprovado nesse estudo é que o sedentarismo é o principal fator de perda de massa magra, né? Mesmo com a idade não é obrigatoriamente sinônimo de perda de massa, desde que você se mantenha ativo. Então é muito legal esse estudo, porque mostra que o senhor de 70 anos tem a mesma musculatura do jovem de 40 anos, ou seja, um cara 30 anos mais jovem está com a mesma musculatura de um senhor 30 anos mais velho. E o sedentário está lá mostrando uma grande quantidade de tecido adiposo, né? E pouco tecido muscular. Então, só você pode garantir a qualidade do envelhecimento que você vai querer ter, né? Quer dizer, vai depender você sair desse sedentarismo e você realizar não só a atividade física, mas todos os outros fatores que a gente falou que previne essa perda da massa muscular. Então, levando em consideração que nós precisamos consumir proteína de alto valor biológico todos os dias para garantir essa musculatura forte, né, sem perda da massa muscular, a gente fica assim muitas vezes na dúvida. Então, qual é a quantidade de proteína diária que eu tenho que consumir? Então, vai depender muito da sua atividade física, da sua idade, mas no geral recomenda-se de 1 a 1,2 ou até 1,5 gramas de proteína por peso. Então, um exemplo, se eu estou pesando 60 quilos, eu preciso consumir acima de 60 gramas de proteína dia, distribuído entre todas as refeições, tá? E também alguns estudos mostram que quanto mais idoso você está, mais proteína você precisa consumir, mas você não pode consumir proteína exageradamente, porque aquela proteína que não é assimilada, ela também se transforma em gordura.
tá? Então o bom é que você não exagere, mas também não deixe o seu corpo deficiente de uma nutrição proteica boa. Então, para você ter uma ideia, digamos que você precise consumir uns 70 gramas de proteína diária no decorrer das suas 5 ou 6 refeições. Se você come 100 gramas de frango, você está consumindo 23 gramas de proteína. Então, eu comi 100 gramas de peito de frango, eu comi 100 gramas de proteína. Não. Você precisa fazer uma pesquisa e ver a quantidade de proteína que tem a cada 100 gramas do alimento que você costuma colocar na sua mesa com as suas proteínas diárias. Então, se você realmente é uma pessoa que não come, digamos, carne, você vai comer a sua proteína à base de soja ou arroz com feijão, que também tem proteína. Então você começa a fazer o balanceamento de cada 100 gramas daquele alimento que você está comendo, quantos gramas de proteína tem. Eu vou passar para vocês mais ou menos uma tabela, no geral, do que as pessoas costumam comer, mas você precisa fazer a sua tabela e o que você vai consumir diariamente de proteína. Então, para vocês terem uma ideia, a cada 100 gramas de soja, você consome 34 gramas de proteína. Salmão, a cada 100 gramas, você está consumindo 21,62 gramas de proteína. A cada 100 gramas de amêndoa, tem 21,1 grama de proteína. Peixe, eu fiquei encantada cada vez mais com a sardinha, tá? Porque a sardinha é um peixe barato, mas não é a sardinha de latinha, não é a industrializada, é a sardinha fresca, tá? Então procure comer atum fresco, salmão, que comparado com a sardinha ele é muito mais caro, mas ele também tem um ômega 3, ele tem proteína boa junto com a gordura boa, que quando a gente falou que para a gente manter a massa magra a gente não precisa de uma alimentação equilibrada, então dentro dessa alimentação equilibrada inclui também gorduras boas. O atum também tem gordura boa. O que eu devo comer para manter essa alimentação balanceada? Então, se você costuma comer peixe, então um dos melhores peixes tá o salmão, tá o atum, mas o peixe, de um modo geral, 100 gramas de peixe tem 20 gramas de proteína, se a gente for ficar pensando só na proteína. Mas se a gente pensar num peixe mais rico de nutrição, tem o atum, temos a sardinha, né? E temos o salmão, mas a maioria dos peixes são uma boa carga de proteína. Também você pode comer o ovo. O ovo é uma proteína relativamente barato e que um ovo tem 6 gramas de proteína. Então não vai dar para eu passar toda a tabela aqui para você, mas é bom que você faça essa pesquisa, que você procure a ajuda de um nutricionista ou você procure fazer essa alimentação mais balanceada possível. Eu particularmente, eu uso suplemento de proteína. Eu até coloquei aqui no canal uma receita onde eu coloquei 4 tipos de proteína para fazer um lanche super proteico, super saudável, e em outro momento a gente pode parar só para conversar sobre a proteína. A ideia do nosso vídeo hoje é falar da importância de você sair do sedentarismo, buscar uma alimentação adequada e também ter um sono adequado e procurar não se estressar tanto e fazer com que você tenha um envelhecimento sem tanta perda de massa magra. E não ficar concentrada na balança, como eu sempre venho falando, mas ver a qualidade da sua musculatura e da sua composição corporal. Então, eu espero que você tenha entendido a nossa mensagem. É tempo da gente não só recuperar a massa magra, se essa que a gente já perdeu, né, essa massa magra, porque a partir dos 30 anos nós já começamos a perder essa massa magra, mas também fazer com que a gente possa ganhar força, ganhar energia e ter uma longevidade o mais saudável possível. O que depender da gente, que a gente possa fazer. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você chegou até aqui, com certeza você gostou, então não deixe de compartilhar. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal e faz o seu comentário. E eu te vejo no próximo vídeo.